vimos em nós, ser humano, em buscar a Deus, é quando nós estamos adorando, irmão, Ele. É a melhor forma que nós temos de falar com Deus, é na adoração. A Bíblia diz que Jesus, um certo dia ia passando, e surgiu ali 10 homens leprosos. Os leprosos eram uma situação de enfermidade que ninguém, irmão, queria chegar perto. Os leprosos viviam separadamente do resto da sociedade. Os leprosos comiam, muitas das vezes só à tarde, quando alguém jogava comida fora dos muros, recolher aquela comida que era... Senão que os leprosos não serviam para nada, a não ser quando passasse a lepra para outro. Já viu o cachorro lá no gelo? Já viu o cachorro com sarna, irmão? Lá no Nordeste tinha muito. Os cachorros com sarna, todo mundo queria matar. E o coitadinho, quase arrancando o couro, né? A gente dizia que estava tocando violão, né? Mas era uma sarna que ficava, irmão, na carne viva. Os leprosos de antigamente era pior, porque era um ser humano. Então o ser humano, ele tem necessidade de viver em comunhão com os outros. Já pensou você viver, irmão, nesta vida, longe, distanciado ou rejeitado de alguém? Era muito diferente, era muito difícil, ou era muito contagiante tê-los perto. Então os leprosos souberam que Jesus ia passar por aquela cidade. Eles resolveram. A Bíblia diz que 10 leprosos correram ao encontro de Jesus e fizeram um pedido. Como foi o pedido dele? Qual foi o pedido que os leprosos fizeram? Eles eram leprosos. 10. Senhor, nós queremos ser o quê? Só que antes dele pedir algo ao Senhor, eles fizeram algo em troca. O que eles fizeram? Fizeram o quê, irmão? Prostou-se. Prostrar-se quer dizer, adorou ao Senhor. Vocês não entenderam a forma de adorar a Deus? Eles precisavam de receber a cura, receber a libertação. Primeiro eles fizeram, adoraram ao Senhor. Aleluia! Será que você já fez nessa noite isso? Continua aí, viu? E nós começamos a ver que muitas das vezes nós queremos só pedir, irmão. O pastor Juarez falou nessa noite aqui que nós temos por obrigação de agradecer. Mas nós só sabemos pedir ao Senhor. Nós só sabemos buscar ao Senhor enquanto nós estamos apertados, ou arruinados, ou já lá no fundo do poço, buscando ao Senhor. E nós esquecemos de fazer a primeira coisa que é tão, vamos dizer assim, de primeira qualidade. Tem um outro nome que se diz, primordial, é isso? De adorá-lo, exaltar o nome do Senhor, levá-lo a Ele como Ele é Deus, como Ele é maravilhoso, como Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Primeiro você presta adoração a Deus, depois você diz: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Agora já te adorei, aleluia. Para isso que nós estamos no mundo, para adorar o Senhor. Para isso que o homem e a mulher foi feito, para adorar a Deus, irmão. Amém? Você entendeu a palavra? Diga amém? Amém. E a Bíblia diz que daqueles 10, Jesus disse assim: vai lá e oferece lá, se apresenta ao sacerdote e oferece a oferta que Moisés ordenou. Os sacerdotes eram aqueles que viviam no templo, eram aqueles que examinavam ele dava o aval daqueles que eram curados da lepra. Então os sacerdotes, todos os 10 que vieram, ofereceram a sua oferta ali, e foi todos os 10 espetados. E todos os 10 disseram: ai.
Que interessante. A Bíblia diz que cada um procurou, irmão, agora anunciar o que tinha acontecido. Mas a Bíblia diz que voltou para Jesus, se prostrou mais uma vez e disse: Senhor, eu te agradeço pela cura, pela libertação dessa enfermidade. Eu estou curado, aleluia. E a Bíblia diz que Jesus olhou para ele e disse: não foram 10? Jesus não se engana, irmão. Jesus poderia dizer assim: olha, só um foi curado? Mas Jesus falou para ele assim: não foram 10 os leprosos que foram curados? Só um veio agradecer? Irmão, e esse um somos nós que estamos aqui nesta noite. Porque nós, irmão, éramos ovelhas desgarradas, era ovelha sem pasto algum, eram homens e mulheres que andávamos pelo mundo, ou até atrás de alguma situação de salvação, e não encontramos Jesus, mas nesta noite nós estamos aqui, porque Jesus nos encontrou primeiro, e nos limpou, e nos abençoou, e é por isso que nós estamos aqui, para agradecer, amém? Aleluia. Quantos têm recebido as bênçãos do Senhor? Amém. Então abra a sua Bíblia. Lucas capítulo 5. Aliás, Lucas capítulo 1 e o versículo 5. Tem Bíblia por aqui ainda, viu? Tem 4 aqui, ó. Se tiver irmão aí sem Bíblia, levanta a mão aí que os obreiros levam para você. Tem alguém sem Bíblia? Mas agora tem um data show, né? Olha aí. Data show chegou. Demorou, mas chegou. E o Carlão essa semana, juntamente com... Olha a palavra do Senhor, o que é que diz aqui, irmão? Existia no templo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado quem? Zacarias. Então guarda esse nome aí. No tempo do rei Herodes, quando o rei Herodes era rei, existia lá um sacerdote por nome de da ordem de Abias, e cuja mulher era filha de Arão, e o seu nome era Isabel. Até aí você entendeu que no tempo do rei Herodes tinha um homem por nome de Zacarias, que era o quê? Sacerdote. O que o sacerdote faz? Ou fazia? Sacerdote era aquele homem separado, era aquele homem tirado do meio da multidão, depois da multidão feito mais uma reciclagem ali, da sua vida diária ali, matrimonial, ou a sua vida conjugal, a sua rotina de vida, saber se aquele cidadão tinha exemplo para que pudesse passar para os outros. Então ele era separado como sacerdote. A Bíblia diz que existia ali, irmão, naquela região, 24 grupos de sacerdotes. Eles foram divididos em 24 grupos. Se nós formos contar todos os detalhes, as horas não vai dar. Mas eu estou resumindo. A Bíblia diz que Abias, um dos chefes dos sacerdotes, ele era o 8º da contagem. 24, eram divididos em 24, eles apresentavam 2 sacrifícios, cada um 2 vezes por ano. Vocês vão entender? Para que a gente comece a entender a palavra do Senhor, muitas vezes a gente quer pregar e falar, né? E você termina sem entender o contexto da palavra de Deus. Então eu quero que você entenda sobre Zacarias. Então ele era de uma linhagem, a esposa dele era de Arão, e ele fazia parte desta junta que era de Abias. Esse Abias era o chefe dos sacerdotes daquela linhagem. Então era dividido em 24, cada um tinha a sua ocupação. E eles, a turma de Abias, eles eram o 8º. Vamos dizer assim, olha, esse mês quem vai apresentar é o 3º grupo. Aí tem o 3º grupo. Abias era o 8º grupo, que estava incluído um homem por nome de Zacarias. Aí até aí você entendeu, né?
versículo 6. Ajuda aí, cara. E eram ambos, isso está falando de Zacarias e da sua esposa. Como chama a esposa de Zacarias? Isabel. E eram ambos o que, irmão? Justo perante, andando sem, em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Então você sabia que eles eram Maria e a sua esposa. Qual é o nome? Isabel. Vamos lá. Próximo versículo. E não tinha o que, irmão? Porque Isabel era